Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Antes do Intervalo. Eu me chamo Rafael Vitói e hoje a gente está aqui com um convidado super especial, que é o Raí. Raí, seja muito bem-vindo. O Raí, ele tem 20 anos de experiência como secretário municipal de educação. Ele é especialista em ciência da educação, consultor educacional, também faz parte, ele é membro, né, da rede de líderes da Fundação Lehman e atua hoje como secretário de educação de Cruz, no Ceará. Além disso, também, e foi até como eu conheci ele, né? Felizmente, uma palestra, ele também é palestrante. Raí, seja muito bem-vindo. Queria que você fizesse uma breve audiodescrição de você e depois a gente segue a nossa conversa. Oi, Rafael. Olá a todos. É um prazer imenso participar desse podcast. Eu estou sentado e estou aqui no meu gabinete da Secretaria de Educação. Eu sou branco, tenho cabelo preto e uso uma camisa azul marinho, né? Uso óculos, meu óculos ele é assim transparente, quase que a gente não percebe que eu estou de óculos. É isso. Maravilha, Raí. E para quem não sabe, essa fala tranquila dele mostra muita experiência no setor de educação, né? Ele que eu vou brincar até aqui que ele já atingiu a maioridade dentro do setor de educação, que ele tem mais de 18 anos de experiência só enquanto secretário, e hoje a gente, felizmente, vai poder estar conhecendo um pouquinho mais da história e do trabalho dele. Aí, então, começando aqui com as perguntas, né? Eu queria começar com um pouco desse histórico, né? Desse passado. Eu quero entender qual que era a fotografia da educação de Cruz quando você assumiu pela primeira vez enquanto secretário de educação. Quais que eram os principais desafios a serem superados naquele momento? Rafael, eu assumi a Secretaria de Cruz em 2005. 2005, o governo federal, naquele momento, estava estipulando as metas do IDEB para 2022. Eu lembro muito bem disso, né? E, e eram metas bem ambiciosas. Naquela época, o nosso IDEB era 3,5, se eu não me engano. E nós conseguimos, então, chegar no ano passado com o IDEB 9. Nós ultrapassamos as metas que o governo federal havia estipulado para 2022, que era o ano do bicentenário da independência. Em alfabetização, por exemplo, a medida, a gente não tinha uma medida de alfabetização em 2005. No estado do Ceará, nós começamos medir a alfabetização em 2007, com o PAIC, o Programa de Alfabetização na Idade Certa. Naquela ocasião, dos 184 municípios no estado do Ceará, dos 184, 14 municípios já apresentavam a alfabetização no nível desejável. E Cruz era um desses municípios, assim. Então, quando nós entramos, a gente já percebia que a alfabetização seria prioridade e então já começamos a fazer um trabalho. Tanto é que, quando em 2007 o Estado do Ceará faz essa avaliação, Cruz se destaca na ocasião. Nós ficamos em terceiro lugar dos 184 municípios, o município que mais havia alfabetização. E de lá para cá, a gente tem várias histórias sobre isso. Então, lá atrás, quando fizeram essas metas, vocês já estavam em terceiro lugar no estado, já havia essa boa colocação. Isso. É, legal, legal. Então, os desafios, por mais que existiam, né, já era uma coisa muito bem consolidada, né? Não pegou muitas vezes a grande realidade de vários municípios que encontram quase que uma terra arrasada que a gente precisa construir tudo do zero e começar a construir, muitas vezes, até essa cultura de alfabetização que eu vejo que vocês têm aí em Cruz. Mas bem bacana. Raí, me conta então como já que esse episódio aqui a gente fala de gestão, né, nessa temática do papel da gestão na alfabetização, eu quero entender, mesmo que você já assumiu quando secretário, já com uma situação um pouco positiva com relação à alfabetização, como que você priorizou essas melhorias? Qual foi o seu papel enquanto gestor, enquanto secretário de educação, para dar continuidade a esse movimento de alfabetização e tornar os índices cada vez melhores, as crianças cada vez mais alfabetizadas? Rafa, aqui no estado do Ceará, a gente tem uma métrica. Para dizer que uma criança está alfabetizada, quando faz a avaliação, a criança tem que tirar uma proficiência
no valor de 150. Então, em 2007, o nosso município, a média do município era 170. E a última avaliação, que foi no ano passado, em 2022, nós chegamos na métrica 267. Então, nós estamos, assim, a gente alfabetiza além do que a média do Estado, né? E existe uma curva que ela vai, não é na verdade uma curva, vai tendo uma ascensão. A gente sai ali de 170 para 260, quase 100 pontos de diferença de 2007 até 2022. E tem 4 coisas, sabe, Rafael, que a gente, enquanto secretaria, eu digo que assim, é o nosso molho, né? Qual é o tempero do nosso molho na alfabetização? Que cada município tem a sua realidade, as suas especificidades. Mas tem 4 coisas assim, que são essenciais, que garantem isso, né? Número 1, nós temos muito claro a nossa missão e valores com foco em altas expectativas acadêmicas, entende? Então, nós temos 3 valores, por exemplo, que a gente não abre mão na Secretaria de Educação, que a gente diz que está no nosso DNA, que é 3 palavrinhas: criatividade, excelência e inovação. Então, é isso que nos move. Tudo que a gente vai fazer pensando, né, nessas 3 palavras, nesses 3 valores. E, e nós temos sonhos grandes. Então, assim, a gente não se contenta com a média. A gente quer ser referência no Brasil. Tanto é que nós somos o 4º melhor IDEB nos anos finais e o 6º melhor IDEB nos anos iniciais, né? Nosso IDEB é 9 nos anos finais, nos anos iniciais, e 7,6 nos anos finais. Então, eu acho que quando a gente estabelece qual é aqui a nossa missão, que é garantir a aprendizagem para cada estudante, que esses aqui são os nossos valores e que a gente tem um sonho grande, isso, e quando a gente transmite isso e comunica para a rede, a gente consegue engajar a rede. Eu acho que um grande diferencial é isso. Para a gente engajar a rede, a gente precisa dizer onde que a gente quer chegar e o que a gente não abre mão. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto que eu considero que faz muita diferença é que nós temos uma, a gente criou uma cultura de capacidade profissional. Então, nossos profissionais, se eu pudesse definir os profissionais de educação de Cruz em 2 palavras, são aprendedores e são inovadores. Então, eu penso que essa capacidade profissional, a partir de serem pessoas aprendedoras e inovadoras, é muito rico. A gente tem várias estratégias para formar os professores, depois a gente pode falar sobre isso. O terceiro elemento que nós criamos aqui é uma rotina de apoio à alfabetização e à aprendizagem. Assim, existe uma rotina assim, bem detalhada do que deve fazer a Secretaria de Educação, do que deve fazer os diretores, os coordenadores e os professores. Isso é muito claro. E essas rotinas são semanais, assim, o que cada um precisa fazer durante aquela semana. É organizado isso e é publicizado para todos os atores saberem sobre essa rotina, sobre essa organização. E o quarto elemento desse quarto tempero, desse molho, né, é uma cultura consistente de monitoramento e de avaliação. Nós monitoramos, assim, mensalmente, a gente monitora a temperatura da alfabetização através do alfabetômetro. A gente criou um instrumental que todos os meses, no último dia do mês, eu sei como é que está a temperatura da alfabetização das nossas crianças. Então, penso que são 4 elementos importantes que ajudam, que contribuíram e que contribuem para a gente garantir a alfabetização e a aprendizagem. Maravilha. A gente pode até então estruturar perguntas agora para cada um desses 4 elementos. Realmente é um molho muito especial, né, que completa essa alfabetização em cruz.
Então, vamos começar pelo primeiro, que você trouxe a questão dos 4 valores, né, da missão e das altas expectativas acadêmicas. Eu acho que tem um primeiro ponto, Raí, que quando a gente começa a olhar para as metas que o governo federal define, né, muitas vezes as pessoas se atrelam a essa meta e caso ela não consiga alcançar, ela está abaixo da meta. Quando você me traz essa questão das altas expectativas acadêmicas, eu entendo que vocês estão sonhando muito que vem a meta, e aí, consequentemente, se eu não atinjo esse sonho grande, muito provavelmente ainda vou estar assim, acima da meta. Me conta um pouco como que a equipe reage a essa questão de um desafio muito maior do que a princípio está sendo exposto, né, pelo governo federal, pelo um ente externo ao município. E vale a pena a gente ressaltar, né, Rafael, que já existem vários estudos aí críticos em relação, por exemplo, às avaliações como o IDEB, no sentido de que ainda nivela muito por baixo, né? Então, nós já deveríamos ter metas muito mais audaciosas. Então, assim, a gente nunca se conformou e fomos construindo isso junto com a rede, e que a gente, por exemplo, a nossa meta para 2023, que é esse ano que tem IDEB, é 9,5, né? Nos anos iniciais, e a meta 8 nos anos finais. Então, a gente brinca aqui que nós queremos chegar ao topo do Everest. Então, nós estamos escalando, estamos próximo ao topo, queremos chegar ao topo do Everest. É muito importante de certa forma, existe uma pressão para isso, mas existe suporte. O importante é que a gente tem pressão, mas tem suporte. A secretaria está junto. A secretaria faz junto com a escola. A secretaria dá suporte de materiais, dá suporte na formação. Então, isso contribui para que as escolas, as famílias também se envolvam, os professores se engajem nesse sonho grande. Esse é o primeiro ponto que a gente tem. No segundo ponto, que é a capacidade profissional, que é importante pensar o seguinte: quais são as estratégias que a gente utiliza, né, para formar os professores? Então, nós temos muitas estratégias, eu vou falar só de algumas, mas assim, primeiro, existe no início do ano um congresso para os professores. Você vê, no interior do Ceará, você fazia um congresso para professores. 3 dias onde vem palestrantes renomados para fazer palestras aos professores. É ali que a gente acende, vamos dizer assim, a gente acende uma fogueira pela, pela chama da aprendizagem. E aí, depois essa fogueira, a gente começa a continuar abanando ela com outras formações. Existe a formação coletiva, por exemplo, eu faço uma formação para 30 professores alfabetizadores, todo mundo junto. Mas depois que eu faço essa formação coletiva, existe um processo de formação personalizada. Eu divido esse grupo de 30 em grupo de 5. E o formador vai ficar com 5 pessoas e aí vamos conversar. Olha, nós fizemos uma formação sobre fluência leitora. Quais são as suas dúvidas em relação aquela formação, a gente escuta os professores em grupinhos pequenos, e isso é muito rico. O professor fala das suas práticas, diz o que está fazendo, qual é a dificuldade dele. Então, essa formação personalizada, essa estratégia, ela é muito rica. E tem uma outra estratégia, que é a autoformação. Então, nossos professores, a gente tem os microcertificados, que é o seguinte: todos os professores são orientados para escolher durante o mês adquirir um microcertificado. O que é um microcertificado? É ele assistir uma palestra, é ele ler um capítulo de um livro, ou ele pode ouvir um podcast e ele vai anotar quais foram os aprendizados que ele teve ao ouvir aquele podcast ou assistir aquela palestra. No final do mês, a escola toda para que cada um compartilhe os seus microcertificados. Então, cada um vai dizer o que está aprendendo, o que aprendeu a partir de um microcertificado que ele obteve naquele mês. Essa cultura de autoaprendizagem, ela faz parte do nosso DNA. Então, são essas estratégias que fortalecem. E isso não é só o professor. Diretores, coordenadores pedagógicos, todos se envolvem nessa
nessa questão dos microcertificados. Então, são 3 estratégias formativas muito fortes: formação coletiva, formação personalizada e microcertificados. Não, achei fantástica essa ideia do microcertificado, todas elas, né? Mas essa ideia do microcertificado realmente me tocou de uma maneira diferente, porque isso, além de estar promovendo, né, a vontade da pessoa poder estudar o que ela está afim, você está permitindo isso, e isso ainda permite a troca. Porque às vezes o que eu estou afim de estudar esse mês, eu nem sabia o que você estava estudando, e no fim do mês, quando a gente vai conversar, eu posso aprender algo com você também, e aí isso promove uma relação de compartilhamento, né, muito grande e aproxima as pessoas. Muito bacana mesmo. Inclusive, eu lembro, Raul, daquela palestra que eu te conheci, né, em São Luís, e você falando que você sempre tenta trazer uma ideia de 20% de inovação em todas as ações que vocês fazem na secretaria, né? E aí, alinhar, né, essa questão do aprendizado coletivo com a inovação, com certeza traz muita potência para vocês conseguirem escalar aí o Everest. Isso, Legal isso. demais. E aí, o terceiro ponto, Rafa, é a criação de uma rotina de alfabetização. Então, assim, Posso dividir só esse comentário que você vai trazer com relação à rotina em dois? Eu sim, queria primeiro entender como que é a rotina da equipe central da secretaria, então, do pessoal que está aí com você, para depois a gente falar um pouco da escola. perfeito. Então, a nossa rotina aqui acontece o seguinte: tem, sobretudo, a questão, a equipe pedagógica, né? Ela tem uma rotina mais, ela vai mudando, porque, por exemplo, geralmente é de 15 dias ao mês a rotina deles. Por exemplo, 15 dias fazendo formação. Então, toda a equipe está envolvida em processo de planejamento e de execução da formação. Então, é, acontece geralmente isso durante 15 a 20 dias, e a cada bimestre. Né? É, um, uma outra rotina da equipe é elaborando protocolos, elaborando avaliação. Eles elaboram, sai da secretaria, que é o outro ponto que a gente vai falar depois, a protocolos avaliativos para a gente ir sabendo se aquelas habilidades que a gente estipulou durante o mês, porque a gente aqui deixa muito claro o que cada criança precisa aprender naquele mês, para toda a rede. Né? Então, tem 5 habilidades que vão trabalhar na língua portuguesa, 5 habilidades que nós vamos trabalhar na matemática. Isso é definido aqui pela secretaria, e junto com isso a gente faz um material didático, que é um outro tempo que a equipe fica. Por exemplo, nesse momento, a equipe está elaborando material didático, que são atividades que dão conta das habilidades que os alunos precisam aprender. Eles estão fazendo isso, que são bimestralmente, para a gente imprimir e levar para as escolas. Ou seja, todos os nossos alunos, além do PNLD, eles recebem um material didático próprio elaborado pela equipe da secretaria. E o bom disso é que, quando a gente faz uma formação, e as orientações que a gente passa na formação, a gente consegue colocar isso dentro do material didático. Então, fica mais visível para o professor colocar aquela formação em prática, porque nós atrelamos ali, colocamos junto, dentro do material didático, que foi a formação em serviço. Né? Então, a equipe fica ou faz formação, ou está planejando formação, ou fazendo formação, ou está elaborando avaliação, ou está elaborando o material didático, que são essas atividades. É praticamente essa a rotina dessa equipe. E agora, então, vamos para a rotina da escola, né? Como que essa equipe acompanha as escolas? Isso. Então, o diretor escolar tem uma rotina semanal, o coordenador pedagógico tem rotina semanal, professores têm a sua rotina, que é o seu plano de aula. Como é que a secretaria acompanha a rotina dos diretores? Então, toda segunda-feira, 8 horas da manhã, todas as rotinas estão no e-mail da secretaria. Então, eles enviam as suas rotinas e nós acompanhamos e damos feedbacks dessas rotinas. Verificamos, existem 2 pessoas na secretaria que faz esse trabalho de
dar feedback das rotinas dos diretores. Aos coordenadores pedagógicos, para cada coordenador pedagógico, tem uma pessoa na secretaria para cada 5 coordenadores pedagógicos. Então, essa equipe pedagógica também é dividida, ela faz isso também. Além dessa rotina que eu falei, eles têm esse trabalho de olhar as rotinas dos coordenadores e perceber o que eles estão fazendo, porque tem tempos específicos para cada um, e vão observando a rotina e vão dizendo, olha, esse ponto aqui, na próxima semana, seria bom que tal fazer tal atividade, porque a gente vai fazer o acompanhamento mensalmente, semanalmente dessas rotinas. E isso facilita, então, o trabalho da secretaria, que é acompanhar, é um instrumental de acompanhar, porque a gente não tem como estar presente na escola todos os dias, porque a equipe é reduzida. A forma como a gente já encontrou foi isso, de acompanhar a partir das suas rotinas. Quantas escolas tem aí em Cruz? 25. E qual que é o tamanho da equipe, pensando em equipe central e coordenadores No, pedagógicos, diretores? no pedagógico aqui na secretaria são 13 pessoas, né? Todas as nossas escolas têm diretores e têm coordenadores pedagógicos. Seja se a escola tiver da educação infantil ao 9º ano, dependendo da matrícula dela, ela tem 3 coordenadores pedagógicos, um coordenador para cada modalidade. Então, a gente investe muito, a gente aposta muito no trabalho do coordenador. A gente considera o trabalho do coordenador pedagógico importantíssimo e não abre mão que a gente tenha esse profissional qualificado lá dentro da escola para dar o suporte aos professores. É uma função bem elementar, né? Pensando na aprendizagem dos estudantes. E fica muito E claro, Jair, Rafael, só um minuto, desculpa, pode falar, claro. a rotina do diretor e a rotina do coordenador foi essencial para clarear os papéis. Porque o que acontecia? O diretor fazia uma coisa, às vezes o coordenador fazia a mesma coisa que o diretor. Não ficava claro qual é o papel de cada um. E na hora que a gente, que nós planejamos essa rotina, pronto, aí fica muito claro. Faz O diretor tem um tempo pedagógico, tem um tempo administrativo, tem um tempo das relações, não é? Tem um tempo do aperfeiçoamento. O tempo dos coordenadores pedagógicos na rotina é diferente. Tem um tempo do estudo de aula, que ele vai fazer estudo de aula na sala do professor. Tem o tempo do feedback, que ele vai dar feedback ao professor. Tem o tempo da cooperação pedagógica, que é aquele tempo que ele vai fazer atividades, por exemplo, fazer um atendimento pedagógico personalizado, que a gente aqui chama de reforço escolar, com o estudante, e outros tempos. Então, fica muito claro e isso facilita, então, a clareza de papéis facilita, organiza melhor a rotina do dia a dia na escola. Muitas vezes a gente percebe em algumas, enfim, alguns projetos, algumas pessoas que a gente conhece, quando vai comentar sobre a gestão municipal, que os diretores não têm nem claro o que que é o papel deles, né? E aí pode ocorrer uma coisa que eu acho que é pior do que o diretor e o coordenador fazerem a mesma coisa, é um achar que o outro vai fazer e o outro achar que o outro vai fazer e ninguém faz aquela função e no fim a gente fica muito descoberto, né? Então, é assim, muito importante ter esses papéis definidos para não ficar nada sem ser feito, ao mesmo tempo não ter esse tipo de retrabalho. Mas interessante, Raí. Eu queria agora trazer uma pergunta que você comentou do alfabetômetro, e eu considero isso uma inovação, né, que Cruz traz. Eu já vejo até alguns outros municípios também utilizando essa ferramenta, e eu fico até empolgado quando no início do ano você começou a postar, né, na sua rede social como que estava o mês de janeiro, depois como que ficou o mês de janeiro, não, de março, depois como que ficou abril, maio, assim por diante. Todo mês eu fico aguardando para ver como que está avançando os resultados aí da educação. E eu queria que você contasse para a gente de onde surgiu essa ideia, o que que é esse alfabetômetro e por que ele é tão importante aí na rede. Isso, exatamente. Esse é o quarto ponto nosso, que é essa consistência no monitoramento e na avaliação. O alfabetômetro surgiu na pandemia. Antes da pandemia, nós já fazíamos um monitoramento, mas não tinha o nome alfabetômetro. Surgiu o vacinômetro, né?
Tipo, recebemos 500 vacinas, já foram distribuídas 300. Então, todo mundo ficava acompanhando aquilo. Eu disse, nossa, isso é tão importante, né? É tão importante acompanhar, todo mundo quer saber a questão das vacinas. Então, por que não é importante acompanhar a alfabetização? Então, eu conversei com a equipe e disse, olha, nós vamos então criar o alfabetômetro. Aí, criamos esse alfabetômetro e fazíamos com chamada de vídeo para os estudantes. Então, fazíamos chamada de vídeo e classificávamos os estudantes em iniciantes, leitores de palavra, leitores de frase e leitores de texto. E depois da pandemia, então, voltando para a escola, continuamos com essa prática que mede a temperatura mensalmente dos estudantes. E nós vamos, a partir daí, a gente vai dando os remédios necessários, porque o menino que já é leitor de palavras, ele tem que ter um tratamento diferente para o menino que já lê texto. E aí, quais são os dois tratamentos básicos que a gente dá? Atividade para casa dessa criança, ela é diferente do outro, porque uma criança que lê texto leva uma atividade para aumentar a sua fluência, uma criança que lê palavras, ela vai fazer atividade ao nível dela para ela chegar a ler frase. O segundo remédio é o atendimento pedagógico personalizado. Essa criança tem apoio na escola, no turno dela ou no contraturno, vai depender aí da realidade, por exemplo, se essa criança pode se deslocar os 2 turnos para a escola, e aí tem um profissional que vai fazer um atendimento pedagógico com ela, para que ela avance rápido na alfabetização. E depois que a gente vai acompanhando isso e consolida, quando uma turma toda se alfabetiza, a Secretaria de Educação dá alta, vamos dizer assim. A gente dá uma alta para a turma, que é ir lá na escola, eu vou na escola, junto com a equipe da alfabetização, aqui da Secretaria. Vamos lá parabenizar a professora, parabenizar os estudantes, entregamos os certificados, fazemos uma fotografia para dizer para a sociedade, né, que aquela criança, aquela turma já está alfabetizada, ela já teve alta, vamos dizer assim, né, da alfabetização. E isso é um processo bem simples, mas que, ao mesmo tempo, toda a comunidade externa da escola fica por dentro, porque o alfabetômetro ele é publicizado nas redes sociais de cada escola e a gente vai acompanhando isso. Então, é uma forma de divulgar um dado didaticamente, para que qualquer pessoa que não tem muito conhecimento sobre o assunto possa acompanhar como é que está a alfabetização na rede. Nossa, eu vejo tantas boas práticas dentro, no entorno, né, do alfabetômetro e da ferramenta em si, desde a aproximação com a comunidade escolar, né, para todo mundo estar ciente do que está acontecendo. Eu não vou nem falar também que é uma pequena vitória, porque eu acho que alfabetizar uma turma inteira é uma grande vitória, ainda mais pensando na realidade do Brasil hoje. Então, também é comemorar é uma conquista, né, que você e a equipe da secretaria vão para a escola para poder tirar essa foto, entregar esse certificado. Enfim, tem muitas coisas legais envolvidas nisso. Com certeza, os gestores públicos que estão nos ouvindo podem tratar isso como um microcertificado para poder implementar na sua rede, porque é certeza que isso é sucesso, né? A gente está trazendo transparência para a sociedade, ao mesmo tempo que a própria escola e a própria rede estão cientes de quem está conseguindo uma conquista desse nível para conseguir compartilhar boas práticas. E, Raí, me conta quantas escolas hoje quantas turmas hoje você já conseguiu entregar o diploma? 10 Apesar turmas. de ser setembro, Nós já 10 temos 10 turmas. turmas já. Tem escola que, tipo, por exemplo, nesse mês, elas disseram assim, nossa, o Raí vai vir hoje, vai vir nesse mês, porque já conseguimos alfabetizar. Aí, quando é na última semana, chega uma criança que é leitora de palavras, vem de outra rede, né? Outro estado, e aí a direção da escola diz, poxa, não vai vir dessa vez, vamos ter que alfabetizar esse menino para poder o Raí vir fazer a entrega. É muito... Não, e teve um caso, Rafael, que nós fomos entregar. Essa turminha era bem pequenininha, 8 estudantes lá no interior, todos alfabetizados. Fui lá, entreguei. Quando foi no mês seguinte, veio o alfabetômetro com 10 crianças leitoras de palavras. Aí a diretora mandou mensagem e disse: olha, Raí, nós recebemos 2 crianças
de São Paulo, voltaram, a família que morava lá, era daqui, mas voltaram, e as crianças já são leitoras de palavras. Então, nosso alfabetômetro não está mais 100% de leitores de texto. Aí eu disse, bom, vamos lá, vamos fazer o trabalho aí, porque depois eu vou entregar o certificado só para os dois que chegaram. A gente vai fazer a entrega do certificado só para os dois. Então, é muito interessante isso, mas agora, por exemplo, já está final de setembro, com certeza teremos mais turmas, porque a gente já está quase fechando 100% dos estudantes, todos alfabetizados. E aí também, deixa eu só trazer um último pedido. Explica para a gente, tentando trazer o visual desse alfabetômetro, só para quem nunca ouviu, e obviamente depois a gente vai abrir o convite para as pessoas te seguirem nas redes sociais e poderem ver, mas para quem nunca viu, só para eles entenderem como que isso funciona, essa ferramenta. Isso. Nós temos, tipo, tem um desenho, né, de um termômetro, como se fosse um termômetro, que é um lápis, e abaixo tem a cor vermelha, então tem uma graduação vermelha, que é os meninos que são iniciantes. Depois tem uma amarela, que são as crianças que estão lendo palavras. Depois um verde mais claro, que são as crianças que leem frases, e um verde escuro, que são as crianças que são leitoras de texto. Então, por isso que a gente tem essa gradação de cores, que é para especificar mesmo e assim, ser no sentido de imaginar um termômetro, né, da temperatura. Sim, bem legal. Aí, muito bom te ouvir. Eu queria agora abrir para suas palavras finais, para poder encerrar esse primeiro episódio do podcast. Então, fica à vontade para comentar alguma coisa. Eu quero só falar que é, aqui a gente tem um mantra que é fazer as melhores coisas para garantir a aprendizagem para todas as crianças. Às vezes, todo mundo está trabalhando, sabe, Rafael? Todo mundo está fazendo muita coisa, mas eu penso que estão fazendo as coisas equivocadamente, não estão fazendo as coisas certas, não estão fazendo as coisas baseadas na ciência e acaba que não dão resultado. Então, fazer as melhores coisas é fazer as coisas baseadas na ciência, na literatura. Já temos muita literatura sobre aprendizagem, sobre alfabetização, e então é fazer aquilo que funciona, que é o básico, a coisa simples, não precisa de muita. Agora, precisa, se tivesse. Aí, qual é a coisa que você acha que não pode faltar? É formação. Sabe? A história de que você tem 1 hora para cortar uma árvore, passar 45 minutos afiando o machado. Para mim, isso é o essencial. Sem isso, a gente não consegue andar, fazer a coisa rápido. Então, é uma boa formação. Esse é o segredo. Quero agradecer a você pelo convite. Me sinto muito honrado em estar participando, né, desse primeiro episódio. E a minha rede social é o meu Instagram, que eu utilizo, que é Rai, R-A-I, underline líder. Por lá é que eu sempre posto o que a gente está desenvolvendo aqui na nossa rede e a gente pode se encontrar. Tá bom? Obrigado. Maravilha, Raí. Muito obrigado. E para quem está nos ouvindo, né, não deixe de seguir o Raí. Além de todo esse conteúdo de educação que ele traz, ele também fala muito sobre liderança e com certeza é um perfil que vale a pena ser acompanhado. Pessoal, é hoje, por isso é hoje e agora hora do intervalo. Um abraço e até o próximo episódio.